Olá, hoje nós vamos falar do mieloma múltiplo e das principais ferramentas utilizadas no diagnóstico e acompanhamento dessa doença. Bom, o mieloma múltiplo ele é caracterizado aí pela proliferação do núcleo de plasmócitos, pela infiltração na medula óssea, pela produção exacerbada aí de imunoglobulinas no sangue, pelas múltiplas áreas afetadas. O mieloma múltiplo ele representa aí 1% de todas as neoplasias e corresponde a 10% de todos os cânceres hematológicos. Acomete principalmente o sexo masculino e afrodescendentes, idade entre 65 e 70 anos, são pessoas que têm uma predisposição a desenvolver essa doença. Sobrevida relativa a 5 anos após o diagnóstico e sua etiologia ainda não é bem esclarecida, não é bem elucidada. Bom, como falei anteriormente, o mieloma múltiplo é uma neoplasia maligna, progressiva e incurável de células B, que se dá aí pela produção exacerbada desordenada de plasmócitos na medula óssea, as quais sintetizam e secretam imunoglobulinas monoclonais ou seu fragmento, denominado de proteína M. Tá, pessoal? Essa malignidade representa 10%, como eu falei anteriormente, dos cânceres oncohematológicos e 1% de todas as neoplasias malignas, tá? É caracterizada aí também pelo comprometimento medular, pelos danos osteolíticos e a resposta imunológica ineficiente, ok? Eu trouxe aqui alguns dados epidemiológicos, tá? Nos Estados Unidos, só em 2018, surgiram mais de 30 mil casos, 12 mil pessoas morreram por conta dessa malignidade, por conta dessa enfermidade, dessa doença, e a sobrevida em 50% desses pacientes foi de 5 anos, tá? Após o diagnóstico. No Brasil, não há conhecimento exato da incidência do mieloma múltiplo. No entanto, a média do diagnóstico em estudos realizados nacionalmente é de 60 e 70 anos, tá, pessoal? Sendo diagnosticado aí, na maioria das vezes, em estágios avançados. Aqui eu trouxe mais um dado do DataSUS, tá? Que em 2019 foram mais de 3.500 mortes, sendo aí 1.800 mortes do sexo masculino, 1.700 do sexo feminino, pouco mais de 1.700 aí do sexo feminino. Ou seja, predomina essa doença. Essa doença realmente acomete mais o sexo masculino e pessoas afrodescendentes. Aqui eu fiz um gráfico onde foi separado aqui por região o número de mortes. Perceba que na região sudeste houve um pico a mais de mortes, mas até por conta da sua estrutura geográfica, tá? A população é maior, então, consequentemente, morrerá mais pessoas, né? Aqui eu trouxe os principais acometimentos clínicos: dorócia, danos renais, anemia, infecção e hipercalemia, tá, pessoal? Eu chamo a atenção para vocês na infecção. A infecção, ela ocorre porque você tem uma ineficiência do seu sistema imunológico. Apesar de você ter uma produção exacerbada de imunoglobulinas, essas imunoglobulinas, elas são afuncionais, elas são ineficientes, elas não vão combater, elas não vão se ligar a nenhum antígeno específico, né, por conta da sua anormalidade, tá? Mais à frente eu vou explicar sobre a dorócia e sobre a lesão renal. Aqui eu trouxe como ocorre essa lesão renal, tá? As células do mieloma, os plasmócitos anômalos, eles secretam algumas interleucinas, algumas citoquinas pró-inflamatórias, principalmente a interleucina 6, que essa interleucina 6, essa interleucina 6, ela ativa a atividade osteoclástica, inibe a atividade osteoblástica, ou seja, há um desequilíbrio nessa homeostase óssea, há um desequilíbrio nessa mineralização óssea. Você tem uma hiperatividade osteoclástica, que é quando você vai correr a célula que vai corroer esse osso e liberar cálcio na corrente sanguínea. E por outro lado, você tem a inibição do osteoblasto, que é a célula responsável por essa reconstrução óssea, por essa mineralização. Então, você tem a quebra dessa homeostase óssea e, consequentemente, você vai ter uma lesão e uma hipercalcemia na corrente sanguínea. Lembrando, pessoal, que essa lesão óssea,
ela não é causada pela célula do mieloma, ela não é causada pelo plasmócito, ela é causada por essa hiperatividade osteoclástica. Bom, aqui eu trouxe a fisiopatologia da lesão óssea, da lesão renal, que ela ocorre da seguinte forma. Você tem a produção exacerbada de imunoglobulinas e você vai ter a produção exacerbada também dos fragmentos desta, que são as cadeias leves livres, denominada de capta e lambda, certo? Esses fragmentos, essas cadeias leves livres, elas são reabsorvidas no túbulo conduzido distal e no túbulo conduzido proximal, onde são reabsorvidas aí pelo complexo cubilina-megalina, pelo processo de endocitose. Quando você tem uma produção exacerbada, uma produção descontrolada desses fragmentos, dessas cadeias leves livres, essas células, esse complexo, ele não comporta reabsorver essa quantidade desses fragmentos. Então começa aí a desencadear aí um processo apoptótico, um processo pré-inflamatório e até fibrótico, tá, pessoal? Lembrando que essa lesão renal, ela não é causada aí pela hipercalcemia, que é liberada na corrente sanguínea, ela é ocasionada principalmente por esse excesso dessas cadeias leves livres que não são comportadas, que não conseguem, que esse complexo não conseguem absorver de forma que sejam reabsorvidas de forma completa. Sendo assim, pessoal, eu chamo a atenção para vocês, sendo assim, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: se esse paciente ele tem uma lesão óssea, se esse paciente tem uma lesão renal, dificilmente ele vai procurar um hematologista de imediato. Ele vai passar por um clínico, se tiver uma lesão óssea e algo parecido, ele vai procurar um ortopedista, na lesão renal ele vai procurar um nefrologista, e assim, essa doença ela vai progredindo, né? E ela é caracterizada, o mieloma múltiplo, ele é caracterizado principalmente por essa dificuldade no diagnóstico, tá, pessoal? Por isso que é importante conhecer todo o processo fisiopatológico dessa doença, para o paciente ter um diagnóstico fidedigno, né, e um bom prognóstico. Aqui eu trouxe os critérios diagnósticos que são definidos aí pelo grupo de trabalho do mieloma. Antes, esses critérios eram definidos pelo CRAB, tá? Que nada mais é que a hipercalemia, insuficiência renal, anemia e lesões líticas, tá? Células plasmocíticas, células plasmáticas superior a 10% ou presença de plasmocitoma confirmada por biópsia. Em 2014, houve uma revisão e foi acrescida aí plasmócitos na medula óssea superior a 60%. Existe aí a razão cadeia leve livre envolvida e não envolvida superior a 100 mg por decilitro e uma lesão focal detectada na ressonância magnética. Bom, pessoal, aqui eu vou falar dos principais métodos utilizados no diagnóstico, tá? A eletroforese de proteínas é uma delas, é um desses métodos, tá? Aqui você tem a imagem de uma eletroforese de hemoglobina normal, onde você tem esse pico de albumina, onde você tem as alfa-globulina, onde você tem as betas, onde você tem também a região gama, de uma forma normal, certo? Ao lado você vê aí uma eletroforese de hemoglobina de um paciente com mieloma múltiplo no soro e outro na urina. Perceba que a região gama, ela se eleva por conta do excesso dessa imunoglobulina, tá, pessoal? Ou seja, essa região gama é onde vai evidenciar aí o pico dessas gamaglobulinas, ok? Esse pico maior aí, como eu falei antes, é da albumina, onde, acredito que todo mundo sabe, onde a albumina aí é a proteína mais abundante no nosso sangue, na nossa corrente sanguínea. Aqui eu trouxe também, do lado você vai ver uma eletroforese de proteína do paciente com mieloma múltiplo, porém na urina. Você percebe que esse pico monoclonal ele é bem maior, tá, pessoal? Só por curiosidade, quando você detecta essa proteína na urina, ela é denominada de proteína de Bence-Jones, tá? Tem toda uma história por trás dessa proteína, do mieloma múltiplo também, de como ele foi relatado pela primeira vez. Bem interessante. É só a nível de curiosidade, tá, pessoal? Bom, aqui eu trouxe o hemograma, aqui eu trouxe uma lâmina
de um paciente com mieloma múltiplo, tá, pessoal? Perceba, eu chamo para a atenção de vocês, analista clínico, nessa lâmina, dois fatores: pela célula, tá? E pelo rolô e hemácia que são evidenciados nesse campo. Perceba que o plasmócito ele tem esse núcleo mais lateralizado, ele tem essa região perinuclear mais esbranquiçada, mais evidente, tá, pessoal? Essa região perinuclear esbranquiçada nada mais é do que o complexo de Golgi, tá? Se você voltar um pouquinho atrás, você vai ver que o complexo de Golgi é responsável pela produção de proteínas e os plasmócitos, eles são responsáveis pela produção das imunoglobulinas, dos anticorpos. Ok, pessoal? Você também consegue identificar esses rolô em hemácia, que é o que, pessoal? Nada mais é do que a anulação do potencial zeta das hemácias, dessa carga negativa. Quando existe, por conta desse excesso de proteína, acaba anulando essa carga negativa das hemácias e acaba causando esse empilhamento, tá, pessoal? É uma característica de um paciente com mieloma múltiplo, porém não é patognomônico da doença, tá? Ela pode ocorrer aí em outras patologias. Pessoal, vale ressaltar que o mecanismo fisiopatológico responsável por desencadear anemia no mieloma múltiplo tem sido atribuído à anemia de doença crônica, ADC, tá, pessoal? Trata-se de uma síndrome clínica que é caracterizada pelo desenvolvimento de anemia em pacientes que apresentam doenças infecciosas crônicas, inflamatória ou neoplásica, tá, pessoal? Essa anemia é caracterizada principalmente pela ineficiência do ferro, ineficiência da transferrina, e pela hipoferremia aí, que são doenças carenciais, né? É uma anemia geralmente carencial, o paciente tem a deficiência de ferro, consequentemente ele desenvolve aí uma anemia, ok? Aqui eu trago para vocês uma lâmina de medula óssea, tá? Aqui são plasmócitos anômalos, perceba que existe aí uma pelobulação, você vê esse núcleo mais aberrante, apesar de lateralizado, apesar da região do complexo de Golgi ser evidente, mas você percebe a normalidade nessas células, tá? É importante um olhar clínico, um olhar de analista para essas células, ok? Os exames de imagem também são utilizados no diagnóstico, tá, pessoal? Antigamente se utilizava muito raio-x. Perceba que isso aqui é um crânio de um paciente com mieloma múltiplo. Perceba que você tem essas lesões muito parecida com o queijo suíço, esses pontinhos mais arredondados, tá? Ele é evidenciado aí no raio-x. Porém, com o tempo, a gente pesquisas mostraram que a tomografia computadorizada ela era mais sensível do que raio-x. Elas conseguiam evidenciar essas lesões, esses infiltrados dessas células com mais precoce, ok? Aqui eu trouxe a diferença de um ATC para um raio-x do mesmo paciente, tá, pessoal? Perceba onde tem essa setinha branca apontada, aqui são infiltrados, tá? Onde você tem essas lesões. Do outro lado, você vai ter o mesmo paciente, porém, numa visão de raio-x, onde você não consegue identificar essas lesões. Bom, hoje, padrão ouro, a ressonância magnética, é padrão ouro no diagnóstico do mieloma múltiplo, tá? Ele é até um dos critérios aí para o diagnóstico dessa doença, tá? Aqui eu trouxe na imagem 1, uma ressonância magnética de um paciente normal, onde você não consegue identificar nenhuma lesão. Do outro lado, na figura 2, percebe essas setinhas apontando as lesões evidenciadas aí pela ressonância magnética. Perceba que essa lesão é mais arredondada, é bem característica, tá, pessoal? Essas lesões mais arredondadinhas, ela é característica do mieloma múltiplo, ok? Aqui eu trouxe os critérios de classificação do Sistema Internacional de Estadiamento, tá? Que é o ISS. Nós também temos o Sistema de Estadiamento da Dury e Salmon, tá? Que são definidos nos estágios 1, 2 e 3, tá? Aqui eu trouxe o estadiamento ISS, você vai ter uma albumina sérica igual ou superior a 3,5
gramas por decilitro. Você vai ter uma beta-microglobulina aí sérica inferior a 3,5 gramas por decilitro, sem citogenética de alto risco e níveis normais de LDH. No estágio 2, aí você não vai ter no estágio 1 nem 2, esse é o critério utilizado. Já no estágio 3, você vai ter uma microglobulina superior a 5,5 mg por decilitro, citogenética de alto risco, tá, pessoal? Que envolve principalmente as translocações do 4 com 14, translocação do 14 com 16 ou adição 17, tá? Ou nível elevado de LDH, ok? No sistema do Simons também subdivididos nos estágios 1, 2 e 3, onde você vai ter hemoglobina aí, de 10 mg por decilitro, você vai ter um cálcio sérico normal aí inferior a 12 mg por decilitro, tá? Isso é no estágio 1, tá, pessoal? Alguns estudos radiográficos de osso e estrutura óssea normal e assim por diante. Bom, pessoal, aqui é a referência bibliográfica. Esse foi meu trabalho de formação, de conclusão de curso. Eu consegui publicar nessa revista, na revista Medicina, como elo entre a ciência e a prática, tá? Editora Atena, foi no ano de 2022, está no capítulo 16 do trabalho. Quem tiver curiosidade para dar mais uma olhadinha, tem bastante coisa interessante, tá, pessoal? O vídeo tem que ser resumido. Eu finalizo aqui com essa frase: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia.